Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, edição de sexta-feira. E a sexta-feira normalmente levamos a análise um tema que marca a semana. A esta altura recebemos o comentador residente António Frangulo. Era suposto que estivesse também em estúdio o comentador e jornalista Gustavo Mavi, que garantiu que dentro de instantes estará portanto, em estúdio e a qualquer momento poderá juntar-se aqui aos comentários. Hoje vamos falar sobre as declarações marcantes do secretário-geral da CLIM, tanto da Associação dos Combatentes de Luta de Libertação, proferida declaração, neste caso, em Pemba, mesmo a propósito da celebração do dia 7 de setembro, dia da vitória, exigindo que o Presidente da República concedesse armas à ala, portanto, dos combatentes para ensinar o senhor Afonso Dhlakama e o seu partido ultrapassar esta crise político-militar que o país está a atravessar. Aliás, declarações que mereceram comentários ao longo da semana de várias figuras, não só do ponto de vista de redes sociais, mas também foram merecedoras declarações em grandes rodas de conversa. António Frangulos, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como é que olha, se por um lado os discursos são tendentes à paz, os discursos são mais apaziguadores, os discursos são tendentes ao diálogo, surge uma ala, portanto, de combatentes a exigir que o Presidente da República conceda armas. Estaremos perante uma situação clara de declaração de guerra? Ou nem por isso? Bom, eu acho que nem por isso, porque foi uma manifestação infeliz de uma vontade que eu creio que esteve a representar algumas pessoas dentro da associação, que é uma organização de massas que pertence ao Partido Frelimo, ou transcendentemente a alguma, digamos, alguma parte do próprio Partido Frelimo. Mas, como eu dizia, foi de facto uma manifestação infeliz que pode não ter até qualquer tipo de subscrição por parte do Partido Frelimo e do próprio presidente a quem eles se dirigiram, na medida em que não só as declarações, como qualquer cedência por parte do presidente daquele pedido entraria em uma autêntica contradição com o que está a acontecer em prol da paz. Quer dizer, nós estamos numa situação em que temos uma comissão mista, não é? Cujos objetivos é tudo fazer para encontrar a paz, e nós encontramos uma declaração belicista, encontramos declarações belicistas e encontramos uma autêntica declaração de guerra. E eu já era um bocado mais adulto, até não era um bocado mais adulto, eu até já era polícia, lembro-me aqui na Manhissa, uma declaração da mesma natureza, mas por parte da população, a pedir armas para combater até a mesma Renamo, nessa altura, a chamada Guerra dos 16 anos. Muito bem, foi aquele contexto, foi aquele tempo lá, mas agora nós estamos num outro contexto. Este pedido acontece numa altura imprópria. Uma altura imprópria porque, afinal de contas, sendo a Associação dos Antigos Combatentes, parte da própria Frelimo, e as iniciativas de paz pertencem à Frelimo porque é o partido que sustenta o governo, não faz sentido. E nós, se tivermos que fazer ilação a isto, nós vamos encontrar consequências muito bem graves. Por quê? Porque nós temos que aceitar que, embora tenham sido militares, agora já não o são. Agora, eles são militares, já são civis, até não estão na reserva já são civis. Então, são civis com treinamento que estão a pedir armas. Então, se há um princípio de universalidade na Constituição, então esses ataques da Renamo não só afetam a eles, a mais civis, vão pedir também armas.
E eu, por exemplo, sou um polícia que estou na reserva e tenho mais colegas que estão na reserva, outros se calhar já estão mesmo na reforma. Vamos pedir arma, então onde é que vamos entrar? Onde é que vamos entrar? Eu acho que, apesar da gravidade das declarações, seria sensato, por nossa parte, estou a falar de toda a sociedade, esquecermos, ignorarmos, é como não tivesse havido. Se fôssemos em direito, íamos dizer que são inexistentes aquelas declarações. Não são nulas e de nenhum efeito, não. São inexistentes, não existem. Tá. Junta-se a nós Gustavo Mavi, jornalista e também comentador aqui da nossa antena. Gustavo Mavi não perdeu praticamente nada, porque quando estava a entrar o debate, ou melhor, a conversa já estava aqui a começar. Em debate está a análise, portanto, das declarações do secretário-geral da CLIN, mesmo a propósito do dia da vitória, portanto, do dia 7 de setembro, em que, de forma clara e aberta, pede armas ao Presidente da República para ensinar Afonso Dhlakama e a Renamo. Como é que olha para estas declarações? Boa noite, bem-vindo. Bem, eu consegui ouvir quase tudo, porque quando ele começou a falar, o meu colega, eu estava ali fora a fazer aqueles tratamentos que vocês fazem à nossa maquiagem, face. Sim. Então, como o ouvido é capaz de ouvir coisas que estão bem distantes, eu consegui ouvir. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao meu amigo Frangulos. Sim. Estando polícia na reserva, e tendo filhos por hipótese, ou esposa, ou irmã, ou mãe, e aparece alguém a espancá-los, ou mesmo a disparar com armas, você está na reserva, não se acharia no direito de pedir uma arma, de ter uma arma para defender essas pessoas, os seus familiares, os seus compatriotas, perante as matanças que estão a ser protagonizadas por alguém, que é o caso da Renamo, que do nada enveredou pela matança dos seus próprios compatriotas, como fez na altura que disse que era a polícia, estava ao serviço do apartheid. Então eu penso que o pedido de armas pelos reservistas ou pelos ex-combatentes de libertação nacional faz sentido, porque o povo está a ser massacrado, está a ser morto, está a ser destruído hospitais, e acho que eles não poderiam manter-se impávidos e serenos, assistir à matança por um partido que, ao mesmo tempo que está no Parlamento, está em todas as instituições do Estado, está na Assembleia da República, está nas Assembleias Provinciais, está bem representado em função das eleições que tivemos em 2014. Sim, e eu acho que não faz sentido. Estão alinhadas com aquele que é o projeto de resgate da paz por Como? parte do governo e da Frelimo? Não, o problema é que a Renamo está a persistir em matar. Não obstante, o governo sempre tenha se predisposto a dialogar. O diálogo decorre desde 2011, a pedido da Renamo. E foi daí que eles disseram que não queriam as eleições. Primeiro disseram que não iam participar nas eleições de 2014, lembra-se? Não estou aqui a dizer coisas que não fazem sentido. E depois disseram que, como as eleições estavam a ser preparadas e o povo estava a registrar, iriam inviabilizá-las. Como? Movendo uma guerra. É aquela guerra que vimos ali em Muxungo. Do nada também. Começaram a paralisar tudo ali, até que o governo decidiu a mobilizar tropas para ir proteger aquela zona e desalojar-os de Santo Gira. É o que vimos. Então, agora, o meu colega aqui está a dizer que não faz sentido que os antigos combatentes, sendo desmobilizados, já não tenham que defender o seu próprio povo, defender-se a si próprio, porque eles próprios são alvos destas matanças. Gustavo Mavi, queria que me respondesse uma questão. Vamos esquecer o posicionamento de António Frangulos. Eu estou a responder é a opinião do António Frangulos e eu penso que temos que respeitar. O que eu quero que olhe é se estas declarações do secretário-geral da CLIN, aliás, um braço reconhecido da Frelimo, estão em marcha alinhada com aquele que é o projeto do governo no resgate da paz. Estão na medida em que, quando alguém persiste em matar, não obstante não tenha razão para matar, as pessoas têm que se organizar para se defender. Quando a África se matou o Samora, um jornal queniano disse o seguinte: Maputo vai ser inundado por condolências, mas o que os moçambicanos precisam de verdade não são condolências, são os meios para se defender desse regime diabólico. Mesmo Chissano, acho que há um mês ou 2 meses, deu uma entrevista ao Savana, em que lhe perguntaram o que acha, o diálogo, e ele disse sim, da maneira como a Renamo está a comportar, estou a citar de memória, o diálogo tem que continuar, mas com fogo. O que quer dizer? Sabe que a Renamo foi ao diálogo em Roma, também por causa da queda do regime de Smith e da queda do apartheid, senão não teria ido.
Porque parece que a Renamo tem prazer de matar. Eu estou a dizer parece para não ser um bocado exagerado, mas acho que é isso. Quando um partido até ataca hospitais, onde estão doentes, estão à procura de serem curados das doenças que ameaçam lhes matar, e alguém chega lá e mata, ou pelo menos desliga todos os sistemas. Então, o que acha desse partido? Há ou não a legitimidade do pai, do tio, do concidadão pedir armas para se defender? Porque até porque os alvos não são militares, são civis. Eu acho que faz sentido. Ok. António Frangulos, num outro desenvolvimento, aliás, quase que na mesma senda, o secretário-geral da CLIN avança ou manda recados para qualquer força que se intrometa nos assuntos internos. Estaremos aqui perante uma situação em que fecha-se as portas de qualquer negociação, qualquer intervenção, ainda que diplomática, para dirimir este assunto? Bom, antes disso, embora não faz parte da minha filosofia responder perguntas de um colega que vem na qualidade até de convidado, mesmo assim tenho uma predisposição para dizer qualquer coisa. É assim, independentemente das razões que possam estar por debaixo, aquilo que poderíamos chamar motivações, por debaixo desta declaração de Fernando Faustino, se a memória não me falha, eu sou da opinião, minha opinião, de que não cabe à CLIN pedir, porque se quem representa o Estado moçambicano, neste caso, no que compete à defesa do país, da pátria, é o Presidente da República, na sua qualidade de comandante em chefe, entender que deve fazer uma mobilização geral, entender que a defesa pelas forças de defesa e segurança não é suficiente, é insolvente, é a ele a quem cabe, por iniciativa dele, fazer a mobilização, a armar tanto a CLIN como qualquer outra organização ou então camada social. O que eu estou a dizer é que num Estado que se preze, onde tem instituições e autoridade dessas instituições, não é assim. Nós podemos aqui procurar todos os argumentos, voltar para trás, vamos ressuscitar os mortos, exumar os cadáveres e tudo mais. Mas nós temos um compromisso ou não temos um compromisso? Porque no fim da linha eu haveria de fazer uma pergunta, embora seja contra gosto. Então o que é que estamos a fazer na mesa do diálogo? Então o que é que estamos a fazer com a Renamo na Assembleia? Ilegalizem a Renamo. Qual é o problema? Estão com medo? O que é que está a acontecer aqui? O povo é o único que não está sabendo o que é que está a acontecer. Houve coisas e houve coisas. Porque se de facto nós estamos certos de que aqueles ali estão incertos, não estão certos, estão erradíssimos, tomem as decisões como Estado. Porque o que não fica bem, não é elegante, é preciso uma postura de Estado. Gustavo Mavis sabe muito bem qual é o sentido do conceito postura de Estado, um discurso de estadista. Não fica bem dizer e não dizer. Se, entretanto, o que está a acontecer, olhando para a Constituição, por aquilo que nós sabemos, a Constituição é a lei mãe. Então, avancem nesse sentido. Nada de estar a dizer que temos aqui uma comissão mista para diálogo, para paz, meia volta está-se a fazer uma coisa que entra em rota de colisão com esta postura. Portanto, eu não estou a defender
Não estou a dizer que o que está a fazer está certo, como aqui também não disse que estava certo, quando foi o tempo, porque agora não sei se hibernaram, como fazem lá os bichos de sangue frio, né? Como fazem as cobras, não sei se hibernaram ou não. Da mesma maneira que quando foi da era dos esquadrões da morte, eu sei que não desapareceram, mas simplesmente estão aí numa hibernação. Eu também não disse que estava certo, como também não está certo o que está a acontecer, porque uma coisa é que na guerra nós temos que nos confrontar em igualdade de circunstâncias, até o direito penal normal, que não se aplica ao caso da guerra, não é? Tem que haver uma igualdade de armas, uma proporcionalidade nas armas que a gente utiliza. Ora, eu nunca veria que eu, acima de tudo, conhecedor, e até é a minha missão transmitir os conhecimentos que eu tenho, já filo é de voltar a fazê-lo um dia, depende, agora tenho outras prioridades. Nunca haveria de subscrever que o que está a fazer está certo. Mas eu, embora alguém não aceite por vezes esta minha posição de livre pensador, eu já tive problemas, já estive lá no Manchester United, né, político de Moçambique, e eu tenho esta postura já desde aquela altura. Eu, da mesma maneira que eu não concordei com tudo o que aconteceu. Por exemplo, eu estava uma vez em Vilanculos, falaram-me de um lojista, um armazenista em Funhalor, que foi morto pelas forças do Estado, aparentemente porque ele estava a fornecer alimentos a Renamo. E isso já na Guerra dos 16 anos tinha acontecido com alguém que até tinha uma certa veia de família, mas que nunca haveria de subscrever, porque se trata de um civil. Nunca haveria de subscrever e ir matar o secretário lá, o chefe do posto, ou lá o que seja. Mas parece que aqui há partidas e contrapartidas. Nós não podemos fechar os olhos, porque o real, meu caro colega do debate, deste comentário, aqui, estas pedaladas, é mesmo como pedalar, a gente faz isto. Um pedal vai para baixo, outro está em cima. Quer dizer, um é Renamo, outro é Frelimo. Um é Renamo, é Renamo, Frelimo. É verdade. Então, nós temos que ter a coragem de dizer o que a gente quer de facto. Porque o de jure é uma questão formal e depois. O que é que queremos de facto? Queremos guerra, então declarem guerra. Morrer toda a gente é que não vai. Eu posso morrer. Até a bala não escolhe. O meu colega aqui do debate pode também morrer. Mas a vida vai continuar, não vão morrer todos. Agora, o que não fica bem é este espetáculo político. Está-se a conversar. E quando acontecem esses discursos. E esses discursos eu não ouço só com, mesmo o colega, não ouve só com o Fernando Faustino, com o próprio presidente, que um dia está com um discurso de paz, de discurso, e depois vai para as forças, quando está a empossar as forças, está a dizer que, olha, a vossa missão é esta. Frangulos, a quem que se pretende atingir quando se diz não vamos aceitar nenhuma força, que nenhuma força, nenhuma entidade se intrometa nos problemas internos? Estão a dizer tudo que é o contrário daquilo que se está a fazer. Afinal, quem são essas pessoas? Os próprios mediadores estão inclusos neste tipo de discurso. Este tipo de discurso também inclui aqueles que estão a exigir, por exemplo, a auditoria forense. Este discurso é um discurso generalista e majestático. Nós, e o indivíduo já está habituado a ouvir este discurso majestático. Nós quem? Gustavo o povo, Mafia. Multimato Barnabé. É mais ou menos isso. Mas, entretanto, o que eu estou a dizer é que estes discursos todos não fazem bem a um Estado que se preza. Eu já defendi aqui, se o presidente, a bancada maioritária da Frelimo na Assembleia, inequívoca, inelutavelmente, está certa de que aquela outra bancada entrou completamente no mato político, toma uma posição.
Não podem estar a dizer que aqueles ali são outros, diferentes daqueles outros. Não, porque ela, como organização política que está licenciada no país, ainda não disse isso. No dia que disseram, nós somos aqui a outra coisa, muito bem, aí já não terão talvez a razão de ilegalizar. Até agora são a mesma coisa. Se é isso que ilegalizam, do que estarem aqui a fazer um espetáculo político completamente infeliz. Gustavo Mavi, como é que olha para esta parte das declarações do secretário-geral da CLIN? Não vamos permitir que outras forças se intrometam nos problemas internos. Sabe uma coisa? A primeira guerra da Renamo era a intromissão externa. A Renamo foi criada em março de 1976 por Ken Flower, com o apoio indireto dos sul-africanos, o apartheid. De lá para cá, não me parece que a Renamo se desfez do apoio externo. Eu li mais de 10 livros sobre a Renamo, da época, incluindo do próprio Ken Flower, chama-se Servindo Secretamente em português traduzido. Li um livro de um senhor americano, A Batalha sobre Moçambique, o Debate for Moçambique, de Emerson, Stephen Emerson. Li outro, há um outro que está agora na net, eu posso lhe recomendar, chama-se The Elite, está na net, de uma jornalista sul-africana. Nenhum dos 10 livros, como de todos os relatores, incluindo o relator do Sr. Gerson, diz que a Renamo é uma organização nacionalista que nasceu da vontade própria dos moçambicanos. Não. Foi criada para servir como instrumento de guerra, mas é uma guerra sem quartel. O que o Ken Flower diz no seu livro é que criou a Renamo para matar os moçambicanos, envergando o fardamento das tropas moçambicanas, que era para desacreditar o exército sul-africano, moçambicano neste caso, as Forças Populares de Libertação de Moçambique, que o meu colega conhece bem. Portanto, quando o Fochin diz isso, é que há evidências de que, tal como ontem teve o apoio externo, de potências externas, também hoje está sendo apoiado por pelo menos alguns estrangeiros, seja por cidadãos particulares, como alguns colonos que saíram daqui, se abrigaram na África do Sul, que ainda têm um grande ódio pela Frelimo, por exemplo, ou pelos moçambicanos, porque para eles ficaram com suas propriedades, são esses prédios. Há outros interesses de conglomerados, que é o que aqui não acho que são chamados para ser ditos, mas que vem nesse livro dessa sul-africana, uma sul-africana que escreveu o The Elite. Portanto, quando ele diz isso, não está a falar por sonhar alto, não. Há evidências que mostram que a Renamo não faria essas escaramuças sem o apoio de ninguém. As pessoas que estão a fazer aquela guerra não fazem com as armas de 16 anos ou 20 anos. Estão a fazer com novas armas, como as pessoas que estão a fazer aquela guerra são novas também, são jovens. Portanto, há um recrutamento. Quando a Renamo se instalou em Santo Gira, era mesmo para recrutar novas pessoas. O plano era formar 4.000 homens para colocar 400 em cada uma das 10 províncias moçambicanas para fazer exatamente o que estão a fazer agora. Não foi a tempo de fazer isso, porque foi desalojado dali de Santo Gira. Esses são os fatos que eu colhi como jornalista. Não vale a pena que estou aqui a inventar nada. São coisas que eu estou a ler. Eu posso lhe dar a lista de todos esses livros. Vai ler. Nenhum deles faz um praising, como é que é? Uma apologia à Renamo. Pelo contrário, dizem que é uma organização terrorista por excelência. O relator do Sr. Gerson, o chamado Gerson Report, feito a pedido dos Estados Unidos em 1992, também diz que é uma organização terrorista por excelência. Portanto, nós estamos aqui, e não há dúvida. E quando o meu colega que diz que o governo está a ser indeciso em legalizar a Renamo, não é o caso. É que neste momento havia uma geração de 30 anos de idade. Vamos supor que quando a guerra terminou em 92, havia quem tinha 5 anos. Sim. Agora tem por aí 30. Essas pessoas não conheciam esse lado mau da Renamo, pensavam que fosse um partido normal. É por isso que em algumas eleições a Renamo chegou a ter 40%. São essas pessoas que, por ignorância, provavelmente, assumiam a Renamo como um partido legal. E legalizar esse partido sem que essas pessoas tenham percebido... Não nos esqueçamos que nas primeiras eleições os resultados também foram arrebatadores. Eu vou lhe explicar, isso é uma ciência política. É uma ciência política isso, que a ciência política explica isso. Sabe por que isso aconteceu? Porque depois da destruição do país, em que não havia loja, não havia nada, não havia alfinete, não havia nada, as pessoas passaram a pensar que o governo não presta. O novo governo da independência não presta. É por isso que quando os regimes, as potências ocidentais querem tirar um governo que não lhes serve aos seus interesses, boicotam esse país, criam dificuldades, aplicam sanções para que o povo desse país
passa a não ver no seu próprio como um bom governo. E se houver eleições, sai. Mesmo que não haja eleições, é derrubado. Está a acontecer agora no, como é que chama, ali no Maduro, Sim, quando bloquearam Cuba durante mais de 50 anos, era para que o socialismo do Fidel Castro, que era uma doutrina que ele pensava que havia de criar um paraíso na Terra, não funcionasse. Fizeram isso em relação aos chineses, levaram mais de 20 anos sem reconhecer a República Popular da China. A China se impôs à sua maneira. Hoje estão lá a pedir esmolas aos chineses, porque conseguiu reerguer-se, desfazer todo aquele bloqueio. É isso que eles fazem. Portanto, aquela guerra, quando a Renamo, eu escrevi um artigo há 2 semanas, em que digo que a guerra dá lucro à Renamo, porque cria dificuldades. Essas dificuldades, por exemplo, estamos a ter agora. Há muita gente que não vai perceber que isto aqui é por causa da guerra da Renamo. Vão pensar que é o governo que não resolve os problemas, que não cria escolas, está a destruir as escolas, está a destruir os hospitais agora, ainda não começou as escolas, mas mesmo se está afetado, as pessoas não vão à escola. Então, isso vai saldar-se ao governo do dia. É isso que você fez com que a Renamo em 94 tivesse aqueles 112 deputados, em 99 tivesse 117, porque o país ainda estava roto. Mas nas eleições que se fizeram em 2009, 17 anos de uma paz contínua e de um desenvolvimento visível, viu como é que ficou a Renamo. Ficou reduzida a sua insignificância. Ficou em 49 deputados. E depois em 51 deputados. Mas depois dos escaramuças de Muxungo, de novo as dificuldades voltaram a se fazer sentir. E o povo pensou que o inimigo ou o culpado é o governo. E tem 89 deputados. Portanto, o crime para a Renamo, como disse nesse artigo, compensa. Frangulos, alguma reação em volta das alegações de Gustavo Mavi? Principalmente este fenômeno que ele tenta explicar em volta desta evolução política, principalmente da parte da Renamo, e este poderio, chamemos entre aspas, esta capacidade de arrastar massas em momentos de tensão. Bom, eu queria dizer que, número 1, quando há estas tensões, sobretudo militares, político-militares, a primeira vítima não é o povo. A primeira vítima é a verdade. É a verdade, sim. A verdade é a primeira vítima a morrer. Ora, não seria num debate de 30 minutos, por complacência dão mais 30, ficamos 1 hora, que eu iria contra-argumentar, porque o colega Gustavo Mavi está a falar com alguém contemporâneo, somos coevos. Sim. E ele deve ter a percepção e a consciência de que eu tenho contra-argumentos que não li como ele leu 10 livros. Li alguns dos que ele aqui enunciou, mas eu tenho mais livros lidos sem estarem escritos pela própria realidade. Vividos. Não quero... Como? Vividos. Claro. Okay. Então, eu quando digo que quando há guerra, a primeira vítima é a verdade. E sobretudo, e isso a própria Frelimo sabe, porque também já esteve daquele lado de lá, quando quem estava no poder, o governo do dia, era o colonialismo português, sabe como é que era a questão da propaganda contra a própria Frelimo. Então, eu não estou para estar a rebuscar estes prolegômenos da história, etc, etc. Eu prefiro voltar-me para o presente, para o real, do estilo de dizer, vamos lá esquecer aquilo ali, porque a Frelimo também tem parceiros internacionais, tem amigos internacionais, faz parte de um bloco internacional, são 2 polos mundiais. Quanto a isso, não há discussão possível. É o que acontece na Síria. Bashar al-Assad é apoiado por quem? E os americanos estão a apoiar a quem? Os rebeldes. Moçambique, na sua guerra de libertação, foi apoiado por quem? Então, não seriam, neste caso concreto, os americanos, que são inimigos históricos, não é? Desta outra componente que está, portanto, aliada à Frelimo,
que haveria de vir presente quando tem aliados. O aliado do meu aliado é meu amigo, é meu aliado também. Então, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas a verdade é, como eu sempre disse, em casos desta natureza, nós temos que colocar não a esperteza, não a astúcia, mas temos que colocar a sabedoria, a inteligência em frente para resolver o problema do dono da soberania. Porque no fim disto, se arrastar isto até 2017, até se calhar pode-se desprezar o 17, mas até 2018, há de arranjar maneira de calar para poder ir às eleições. Depois para voltar outra vez. Por quê? Porque já está mais do que dito historicamente que a Renamo foi criada para fazer o quê? Para destruir a Frelimo. E a Frelimo existiu, ou digamos que assumiu o papel de destruir a Renamo. É por isso que eu disse aqui, no primeiro dia quando formaram a Comissão Ministra, eu disse, isto aqui não vai para lado nenhum. Porque é simples, durante o dia, durante uma semana, um mês, você quando começa a contabilizar as contradições dos discursos dos políticos, sobretudo os que estão no poder, você facilmente vê. Há uma pergunta, pode até ser deselegante, mas que isso não acontece. Quando se fala nas grandes mobilizações da Renamo, nas grandes ações da Renamo, muitas vezes olha-se apenas para uma figura, que é Afonso Dhlakama. Isolamos estas duas peças. Olha para Renamo como uma máquina movimentada por apenas uma figura como Afonso Dhlakama, ou todo um sistema que mesmo com a ausência de Afonso Dhlakama pode funcionar? Eu não posso dar uma resposta feliz quanto a isto, sim, mas senão a percepção. Porque se amanhã Dhlakama sai da parte incerta, como gostam de dizer, não é? Vem movimentar massas, vem arrastar massas atrás dele. Aqueles deputados que ele tem na Assembleia refletem milhares ou milhões de pessoas, milhares, porque as nossas eleições têm muita abstenção. Então, é por isso que eu digo, meus amigos, sim, nós temos que, algumas vezes, compenetrarmos-nos no real e tentarmos encontrar saídas. Ora, é a razão, acho eu, que me desminta, e é melhor se me desmentir, porque não se tem coragem de se ilegalizar a Renamo. Porque se tem medo da consequência social, não dos militares. A mobilização que está a referir, meu caro Gustavo, eu tenho ido regularmente para o centro, para o norte, e mais para se fala porque tenho raízes. A predisposição de alguns jovens, sobretudo desempregados, quer dizer, que vivem, sei lá, de grandes dificuldades neste país, a predisposição de irem para lá é tal que é só dizer qual é o caminho. Então, nós não podemos estar a subestimar esta realidade, porque mesmo no tempo colonial, aquilo que o moçambicano estava a passar, sobretudo os que estavam mais perto até da Tanzânia, levou que, sem muita mobilização, se não ouvir a voz da Frelimo, que eu ainda ouvi naquela altura, e só perguntava como é que se chega lá, como é que se vai lá. Então, nós se imaginarmos isto como um fenômeno político, uma realidade política, temos que ter muito cuidado. Aí, se nós chegarmos a essa conclusão, temos que colocar a inteligência para resolver esse problema. Porque nós não podemos estar a pensar que aquele é o problema de Ruanda, não pode acontecer aqui. Aquele é o problema de não sei onde, não pode acontecer aqui. Nós podemos ter aqui um descalabro político, um holocausto político. Gustavo Mavi, uma das formas, aliás, a melhor até de resolver um determinado problema é conhecer esse problema, é diagnosticar esse problema. São várias histórias em volta da criação da Renamo, em volta da estratégia da Renamo, em volta dos objetivos da Renamo. Onde é que está, de facto, a receita para o alcance da paz? Bem,
A receita é única. É o próprio líder Renamo ou aqueles que o rodeiam chegar à conclusão de que fazer guerra não é solução. Só lhe já afasta mais. Por exemplo, essa geração dos 30 anos de que eu falei, que não são poucos. O Acordo de Roma é de 92, sim, faz agora 24 anos. Eu posso somar mais 5, porque quem tivesse 5 anos não tinha nada a compreender do que era Renamo. Este eleitorado, embora eu diga o crime para eles compensa, este eleitorado fica a saber agora que afinal esta Renamo não é tanto quanto nós esperamos. Eu vou lhe dizer uma coisa, por que a Renamo em algum momento colhe os dividendos mesmo da paz? Porque quem está no poder é sempre quem sofre o desgaste. Toda a dificuldade que uma pessoa sente, pensa que o problema pode ser resolvido por outro partido. É por isso que nos países, mesmo Estados Unidos e Grã-Bretanha, há uma alternância constante. São os republicanos, são os democratas, são os trabalhistas, os conservadores, se for na Inglaterra. Porque sempre as pessoas têm a expectativa de que este pode ser que desta vez venhamos a resolver os bons problemas. Passados 5 ou 8 anos, verificam que afinal de contas não resolve nada e vão mudar-se, vão fazer a mudança. Agora, sobre as multidões, isso não é nada que é difícil de explicar. Sabe, em 1994, um pouco antes, durante a primeira campanha eleitoral, houve essas multidões de que me estão a falar agora. E assustaram mesmo até as pessoas, os dirigentes da FLEM na altura. E eu escrevi um artigo que eu dizia, que eu citava até o general Spínola. Ele tem um livro chamado Portugal e o Futuro. Tem lá uma passagem que diz Política de Massas. E nesse artigo eu dizia o seguinte: Chissano não atrai tanta multidão. Chissano na altura era quem estava a concorrer. Sim. Porque é uma pessoa conhecida. Todo mundo conhece quem ele é. Não suscita curiosidade nenhuma. Dhlakama já não. Era uma pessoa que vinha das matas. Nunca tinha sido, mesmo as fotografias dele quase não eram conhecidas. Então atrai os curiosos. E eu dizia assim, mesmo que dissesse que o diabo está aqui na Avenida Eduardo Mondlane, haveriam de ir lá muita gente. Havia de muita gente, mesmo os católicos mais ferrenhos. Se dissesse que o Hitler está ali na capital soviética, ou russa agora, os russos haviam de ir lá, mas matou 20 milhões de russos. Em qualquer uma das praças europeias, se o Hitler pudesse ressuscitar, onde ele matou um total de 50 milhões de pessoas, as pessoas haviam de ir ver, não por amor, curiosidade. Então, os arrastões que o Dhlakama tem em parte alguns que o apoiam, ou que acreditam que ele pode ser salvador, como aqueles só vão para lhe ver. E a explicação é esta. Em todas as eleições, ele nunca conseguiu ganhar, e mais por culpa dele próprio, porque a guerra de 16 anos foi muito fatal. Ele diz que somos contemporâneos. É verdade, estivemos juntos em Tete em 1986, lembra-se? Quando Samara acabava de morrer, em novembro. E ainda estava do meu lado, como ele diz. Eu não estou em nenhum lado, eu estou do lado da verdade, a tal verdade que é a primeira vítima. Não estou aqui a defender o Frelimo, eu gostaria de defender até o Renamo. Mas um partido que mata pessoas, eu teria vergonha, não teria só vergonha, eu morreria de vergonha de dizer que sou desse partido. Porque um partido que vai a um hospital, desliga o sistema, ataca as escolas, como fez naquela guerra de 16 anos, que deixou um país em ruínas, cheio de cadáveres, e eu me apresentar como membro desse partido, desculpa lá, eu não seria capaz. É verdade que há pessoas que pensam que eu sou daquele partido, mas eu vou dizer uma coisa, o meu principal partido é a verdade, senão o segundo é o jornalismo, que eu estou aqui a fazer. Estou aqui nessa qualidade, não noutra qualidade. Portanto, eu vou defender a verdade, custe o que custar, mas a verdade é que a Renamo, não há nenhuma publicação neste mundo, tirando talvez da própria Renamo, que fale bem deles. E isto é uma coisa que eles podem se livrar disso. Já tinham se livrado durante 20 anos, quando o Dhlakama esteve aqui. Eu estive em casa do Dhlakama, tomei chá dele, conversei com ele. Até lhe perguntei, Sr. Dhlakama, Sr. Presidente, como é que conseguiu parar essa guerra que parecia que tinha uns bandidos desordenados e descomandados? Ele disse, você é um daqueles que dizia isso, Gustavo. Mas como viu, eu parei essa guerra como quem fecha uma torneira. Nunca mais me esqueci. E eu lhe felicitei. Portanto, não tenho nenhum problema em que as coisas sejam corrigidas. Todos nós não somos perfeitos. Agora, dizer que as multidões, eu já expliquei. A ciência política diz que quando um povo é submetido a dificuldades extremas, muitos desse povo não têm a capacidade de analisar e chegar à conclusão por quê. Os jovens que não trabalham. Sabe por que as democracias ocidentais são mais sólidas? Porque todo desempregado tem um subsídio de desemprego. Sabes disso, não?
Na Inglaterra, onde eu vivi, neste momento nos Estados Unidos é volta de $2.000 por mês. Em Moçambique, se você é desempregado, se não tem um irmão, se não tem um primo, se não tem uma mãe, se não tem um pai que te dá o pão, você morre de fome. Nesses países já não. É por isso que o Mandela diz que democracia com barrigas vazias não existe. Então, quando a Renamo cria dificuldades, bloqueando as estradas, eu estive em Caia 2 semanas. Tudo está parado, mas pelo medo, não pela guerra. Mas tem peixe ali, macanga, é moraça, tem muita coisa que podia vir aqui e ser vendido ao barato. Mas não, estamos aqui a comprar tudo da África do Sul ou de outro canto qualquer do mundo. Mas por culpa desse bloqueio. Mas o problema, o seu problema é que não identificas o causador desse problema. Tentas meter o governo e a Renamo no mesmo saco. Não é correto, porque a Renamo começou com a guerra do nada, não por falta do diálogo. A Renamo começou a guerra em Mochungo porque queria inviabilizar as eleições, porque as eleições não vão se realizar. Lembra-se disso. E depois das eleições, inventaram a história das 6 províncias. Não há 6 províncias que eles ganharam. Há apenas 2 províncias onde eles tiveram uma ligeira vantagem. É Sofala e Zambeze. O resto, quem está em ligeira vantagem é a Frelimo. Vai ver nos acordos do Conselho A Comissão Mista voltou a sofrer algumas mexidas, aliás, com o afastamento do general Hamatai. Que sinais é que o Presidente da República pretende aqui mandar? Aquilo está explicado que eles foram substituídos porque havia uma incompatibilidade, porque eles são membros do Parlamento, e o Edmundo Júnior e o Hamatai são membros do Parlamento. E aquilo que pudesse aprovar, se for aprovado algum consenso, vai ao Parlamento. Então não fazia sentido que eles fossem lá aprovar o que eles próprios é que cozinharam. Não seria este algum sinal de dificuldades? Não. Tanto quanto eu apurei, essa é a razão única para a substituição dos dois membros Aliás, isso que foi questionado não pelo governo, foi questionado por algumas pessoas, analistas juristas, um deles é o Dr. Alexandre Chival, que levantou isso, embora seja tido como diferente. Disse, não, ali cometeu-se um erro. E acho que o Presidente percebeu e corrigiu. Tá. António Frangules, já vão algumas séries de rondas, algumas séries mesmo com a Comissão Mista, com algumas entradas e saídas. O que é que se pretende, que visão é que lança em volta destas mexidas a nível da Comissão Mista? Que expectativas? Eu fui o primeiro, só que eu não quis dar as razões. E ainda bem que foi do lado de lá que mexeram com o mesmo problema e argumentaram. Mas, no momento em que saem, também tem outra explicação. Que a ver, vamos. Eu costumo dizer assim, se me desmentir, melhor, porque o povo vai sair a ganhar. É que seria uma incongruência, não é? Sim. Eles sendo parlamentares e do lado que deve aprovar essas leis que vêm. Porque a pergunta seria, então, os entendimentos a que chegaram na Comissão Mista, esses parlamentares estavam. Como é que se justifica que agora eles votem contra? Porque, meu caro, 6 províncias, eu já disse isso até pessoalmente a determinadas pessoas da Renamo. As 6 províncias não hão de sair, senão, quando muito, vamos ver em que forma é que vai sair as leis, a mexer a Constituição, a mexer as leis que dão cobertura a essa pretensão que pode, digamos, mudar o curso da tensão política. E eu até acho bem, já disse aqui, não, onde está a razão, eu não tenho problema de lá conduzir. Por quê? Porque nós, em ciência política, temos o problema de legalidade, mas acima de tudo, em ciência política, está o problema de legitimidade. Ora, eu lembro que houve uma eleição que o Al Gore chegou-se à conclusão que tinha ganho, mas por uma questão de postura de Estado, ele até felicitou o adversário e a América não podia ficar manchado por um problema de disputa política entre 2 candidatos. Tudo bem? Então,
Nesta questão de 6 províncias, eu sempre apelei que a outra parte que está a intransigir devesse fazer um ato de contrição, porque o problema de legitimidade é um problema angular no que concerne a questões políticas. É que vai ficar sempre aquela dúvida. Será? Você diz, sim senhora, mas será? O que é que mostra? É daí que eu, por exemplo, não gosto de estar a revolver questões, não sei o que mais. Mas a Frelimo tem este problema de legitimidade em alguns casos. Mesmo em relação a esta última eleição. O físico não está lá. E outras leis eleitorais mandam arquivar o físico para além do mandato. Qualquer outra pessoa pode ser um bocado mais tarde, quer reclamar, tem que ter lá o físico. Mas estas últimas eleições arrepiou a toda a gente. O físico está onde? Onde é que estão os editais? Não tem. Então, ali, você não pode dizer que eu ganhei. Há uma legalidade porque há um acórdão do Conselho Constitucional. Um acórdão político, vergonhoso. Eu sou jurista e fui aluno até daquele presidente do Conselho Constitucional. Mas um acordo do Conselho Constitucional não tem que ser um acordo unicamente político. Ali são questões de quintal, à volta do assunto sério. Mas no fim, onde é que está a matéria, a prova de que ganhou? Não apareceu, Gustavo. Doutor Frangolos, aí está a faltar a verdade. A Renamo tem na Comissão Isso não é defender a Renamo. Não. Deixa-me dizer. Porque eu também, embora não esteja lá, eu espreito o mundo. E tenho outras maneiras de espretar as coisas que estão do fundo do saco. Então, a Comissão Nacional de Eleições tem membros da Renamo. Até tem lá um jornalista. Desculpa. Esquece lá essa cantiga, Gustavo. Então foram subornados. Esquece lá, eu não quero acusar ninguém. No Conselho Constitucional tem juristas, tem lá representante da Renamo. Não me corte. Moçambique Real. Não, desculpa. Como é que acha que todos aqueles dados foram apanhados que mostram quantas pessoas votaram em Nampula, quantos votaram pela Renamo, quantos votaram pelo Jacama, pelo Nhusi? Tudo isso foi um dreaming, um sonho. Não acredito. Matéria existe. O Moiane esteve lá a representar a Renamo. Ele foi capaz de votar contra aquela decisão de se votar contra a validação dos resultados, porque ele disse que não podia trair a sua própria consciência. Ele sabia que aquilo é verdade. O que está dito naqueles documentos, no acordo, é o que reflete o que aconteceu. E eles estavam nas urnas. É por isso que eu cheguei a dizer assim. Aceita a minha reserva não, desculpa. Mental, eu cheguei a dizer assim. Porque eu sou cidadão deste país. Há coisas que não me permitem. Estamos a caminhar para o final. Você é jurista. Você é jurista do Dr. Frangolos. Tens que provar. Não é só dizer aqui de boca para fora. Desculpa a expressão. Então, tens que provar. Porque eu vi os documentos. Eu vi os tais editais. A Renamo tentou apresentar um edital que nunca conseguiu porque era um edital forjado. Os editais vão dar a CNE. Tá. Existe, mas inclusivamente o presidente da CNE disse que estavam guardados e nunca mais ninguém viu. Não, sou doutor Frangolos. Doutor Mavi, não sei se é um bom jurista. É por isso que eu não gosto de falar dessas questões passadas, porque isto leva a um debate de surdos e mudos. Porque eu ainda posso fazer mais questões, mas não vale a pena. Então eu prefiro, quando a gente começa a discutir, já coloquei aqui a outro colega seu, apesar de dizer que não tem lado. Colega refere-se tem lado, sim, senhor. Ao colega jornalista, não? Não jornalista. É colega do Frangolos, como é que explica que em 1994 e 99, a Renamo tenha tido 112 deputados, 117, sem paridade, com uma Comissão Nacional, toda ela formada pela Frelimo, e num ano em que eles tinham lá os seus representantes de 29 partidos, não conseguiram ver que estão a ser fintados, estão a ser aldrabados? Acha que isso é possível? Não. Desculpe. Então, é por isso que eu digo, se isso aconteceu, então a Frelimo deve ter um químico qualquer que os cegou todos ali e eles ficaram a trabalhar sem que ninguém se apercebesse disso. E depois alguém vai dizer, não, desligaram as luzes na hora da contagem. E disse, os homens da Frelimo então têm olhos de gato.
que vê as escuras. Tá, mas, senhores, normalmente debates deste género não conhecem Nixon, em 99, o que é que dizia? o seu fim. São O que é que dizia? debates que podem continuar. A contagem, qualquer quando se pediu outro contagem manual, o que é que aconteceu? É melhor que ficamos por aqui. António Frangulos, muito obrigado pela presença. Ficamos Gustavo Mavia, muito obrigado. Estávamos aqui a lançar um olhar em volta dos grandes acontecimentos que marcaram a semana, como ponto de partida, portanto, as declarações do secretário-geral da CLIN, mesmo a propósito das festividades do dia 7 de setembro. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para descarregar o melhor de informação na segunda hora de Noite Informativa. Até já.